É isso aí, galera, aqui quem fala é o Gandhi e nesse vídeo vamos finalmente montar o cabeçote do motor, vou mostrar a instalação dos comandos, lembrando que eu não tenho a ferramenta certa para instalar os comandos, colocar o motor no ponto e também a instalação do Vanos, que é bem complicadinha, foi um leve perrengue, mas como vocês sabem deu tudo certo no final. Para quem me acompanha no Instagram, @AlissonGandhi, sabe que o carro já está na rodagem, firme e forte. Se vocês quiserem acompanhar algumas coisas por lá, é interessante vocês seguirem. E por aqui vamos curtindo então um pouco desse quebra-cabeças que é montar esses motores. Esses primeiros vídeos que eu fiz foi justamente para mostrar qual seria a posição do virabrequim quando os pistões estão ali em ponto morto superior. Era uma referência a mais quando eu fosse montar os comandos para não bater as válvulas ali na cabeça do pistão. E foi muito interessante. Foi uma boa ideia fazer isso porque foi bem útil. Aí no caso eu colocando a nova junta do cabeçote, lembrando que foi justamente essa peça que deu o grande defeito no motor. Ela estourou ali entre os cilindros 2 e 3, então eu coloquei uma nova da Victor Hens. E como vocês podem ver aí, essa foi a forma que chegou o cabeçote da retífica. O cabeçote ele teve os retentores trocados, as válvulas assentadas, as galerias ali todas limpas e os comandos foram polidos, os comandos estavam bem bons. Foi uma revisão geral para que ele pudesse ser montado de volta no carro. Agora posicionando o cabeçote, como ele é de alumínio, ele é mais leve do que parece, sabe? Deu pra vir com ele numa boa, até que também estava sem os comandos, sem as gaiolas, e eu tinha que posicionar ele sobre o bloco seguindo os guias. É tipo um pequeno cilindro que você encaixa do lado do bloco e ele tem um encaixe do lado superior ali do cabeçote, de forma com que ele guie exatamente a posição que o comando fica, para você conseguir depois encaixar os parafusos certo para que eles não cruzem a rosca, né? Tem alguns casos do pessoal que às vezes posiciona o cabeçote, não encaixa nos guias e aí eles dão o torque dos parafusos do cabeçote e esse guia ele fica meio que no caminho, ele vira um sanduíche ali, sabe? Ele não fica encaixado certinho. E isso seria trágico, porque aí ia vazar compressão ali pelas laterais e ia ser uma falha catastrófica na montagem. Mas deu tudo certo aí, eu consegui encaixar, depois eu vim com um martelinho de borracha ali para dar aquela última assentada, depois que eu tinha certeza que o cilindro guia tinha encaixado ali dos dois lados, né, do lado do bloco e do lado do cabeçote, e o cabeçote então estava no lugar para ser parafusado. Esses são os novos parafusos do cabeçote. Lembrando que eles precisam ser trocados, porque os antigos, pelo fato deles esticarem, eles não podem ser reutilizados. E eu cheguei até a comparar os parafusos antigos com os novos parafusos. O comprimento era o mesmo, sabe? Eu achei que eles esticavam bem mais do que o pessoal costuma dizer. Mas acho que é o tipo de coisa que não dá para se economizar e eu comprei parafusos novos. Esses parafusos eles têm que receber uma certa lubrificação na parte ali da rosca para que a resistência não interfira na medição de torque com a ferramenta. Eu coloquei então ali um pouquinho de óleo na rosca para encaixar eles, né? Antes ali também coloquei as arruelas e fui posicionando. Aí em cada um deles eu fui chegando com a mão. O cabeçote ele estava bem encaixado ali sobre o bloco, mas caso tivesse alguma discrepância ali, às vezes algum parafuso tivesse entrando torto, eu ia conseguir sentir bem com o uso da mão ali, sabe? Eu ia sentir uma resistência a mais ou diferente do que os outros estavam tendo. E todos, ainda mais com a ajuda do óleo, todos encaixaram muito bem, assim, eles rosquearam até o finalzinho, até começar a dar aperto. E eles estavam bem legais. Tem uma questão importante caso você vá trocar, fazer alguma manutenção no cabeçote e tenha que trocar os parafusos. Existem dois comprimentos de parafuso diferentes para esses motores, que no caso, dependendo do ano, esses tem as opções do bloco com os blocos feitos de ferro fundido e outros que tem o bloco de alumínio, que eu acho que são os mais novos.
e o comprimento dos parafusos são diferentes. Então, na hora de comprar, certifique-se que é realmente o parafuso certo. Não só pelo part number, mas também pelo próprio anúncio, né? Geralmente eles colocam quais são as medidas dos parafusos, então compare com o que você tirou do carro. Aqui eu dando o primeiro aperto com o torquímetro. Eu já esqueci completamente todas as medidas, mas caso você precise, pegue a referência dos torques na internet mesmo, é super simples. Por exemplo, se você precisa desse torque aí, é só colocar BMW M52, que seria o nome, né, do motor, Head Bolt Tightening Torque, que seria o torque dos parafusos do cabeçote. Tem que pôr em inglês, que é mais fácil você encontrar, mas é bem fácil encontrar na internet. Lembrando que essas especificações são facilmente encontradas no manual de montagem do motor. Eles ficam ali separados em um cantinho ali da parte da manutenção. E aí vocês estão vendo que eu estou apertando de dentro para fora. É uma ordem que é estabelecida no manual e também vem no próprio papelzinho junto com a junta do cabeçote, para que você não aperte um lado antes que o outro, né? Dessa forma o cabeçote não vai assentar muito bem. Então eu dou o primeiro torque em todos os parafusos seguindo uma ordem já pré-estabelecida. Esse primeiro torque eu acho que é pouca coisa, eu acho que eu até cheguei a mostrar na câmera ali, mas depois vem alguns outros torques mais fortes e é aí que começou o perrengue. Eu acho que um erro que depois que eu vi as imagens, alguma coisa estava me impedindo, alguma coisa na minha cabeça estava me impedindo de segurar o pito, segurar ali a parte do eixo mesmo enquanto eu dou o torque, porque, sei lá, na minha cabeça eu achava que o torque ia ser diferente se eu segurasse ali. Mas eu acho que se eu só fizesse o apoio e não colocasse peso para um lado ou para o outro ali no eixo, eu acho que eu ia conseguir manter a medição do torque correta e ia ter um apoio para fazer esse giro mais fácil, sabe? Eu acho que eu poderia ter utilizado as duas mãos ali sem problemas. Agora com a ferramenta de ângulo, né? É bastante ângulo, acho que se eu não me engano você chega num torque, aí depois você tem que fazer dois apertos de ângulo nesses parafusos, que é coisa assim tipo de 90 graus e depois mais 90 graus. Só que vocês não estão entendendo qual que é o perrengue. Você chega primeiro no torque e já é um torque que você está assim, bem apertado. Aí você tem que dar um quarto de volta num parafuso que já está muito apertado. Aí depois você tem que dar mais um quarto de volta. É brutal o torque. Tanto é que vocês vão ver aí que eu tive muita dificuldade. Francamente, eu não tive força para dar o torque, sabe? Eu não tinha força para girar a ferramenta. Esse era o torquímetro mais comprido que eu tinha, né? Então eu tinha uma boa alavanca, mas mesmo assim eu tive muita dificuldade. Tive conversando com o pessoal que mexe, aparentemente eles não tendem não costumam utilizar essa ferramenta que mede o ângulo, sabe? Eles vão no olho mesmo, que é super simples de fazer se você for parar pra pensar. É só dar um quarto de volta, sabe? Mas eu tive que usar a ferramenta lá e eu acho que isso só dificultou mais as coisas. Ali, se eu estivesse segurando a ponta do torquímetro e tivesse ali puxando com o outro braço, eu acho que ia ser bem mais fácil de colocar esse torque. E eu não correria o risco de, às vezes, espanar a cabeça do parafuso. Foi um risco que eu corri bastante aí nessa primeira fase, até meio que jogar a toalha e pedir ajuda aos universitários. Bom, aí eu tive apoio do camarada André Toshio, né, que tá sempre junto aí nessas empreitadas. Um salve aí pro Toshio. Você viu que eu tava ali meio que coordenando quais eram os parafusos para apertar e segurava ali o motor enquanto ele colocava o torque, porque a força é tão grande que levava o motor junto, sabe? Ele tava ali no cavalete com as rodinhas, então se o motor não tivesse bem preso, ele começava a correr. Tanto é que a gente até deu uma travada nesse motor ali onde tem o elevador.
mas é realmente bastante força e tem que ter um motor bem travado e tem que ter uma força ali tremenda, sabe? Pra apertar, mas no final a gente conseguiu chegar no torque certo e o cabeçote estava definitivamente ali no lugar. E agora os tuchos, pessoal. Tive um processo de desmontar todos eles, limpar com o produto e alguns dos tuchos não estavam legais, a molinha que vai dentro ali não estava muito bacana, então eu tive que trocar acho que uns 4 tuchos que mesmo limpando não estavam tendo aquela ação legal. Esses tuchos, o funcionamento dele é muito bacana, é um tucho hidráulico e ele recebe e enche de óleo e com a pressão de óleo ele expande, né? Ele faz o ajuste para que o assentamento ali da válvula com o comando seja perfeito, não tenha folgas. E ele se ajusta conforme ele tem a pressão de óleo. E uma coisa muito comum quando o pessoal faz a montagem de motores e desmonta tudo e tem que montar de novo, é que os tuchos eles vão estar descarregados de óleo, então eles vão estar secos por dentro. Isso quer dizer que eles não vão ter a expansão certa para compensar aquela folga entre os comandos e as válvulas em si. Então é muito comum nessa primeira partida, depois de montar, eles fazerem bastante barulho, talvez até terem bastante problema para dar a partida em si, porque eles não estão lá no comprimento certo. Então, o que geralmente o pessoal faz é deixar esses tuchos mergulhados no óleo por, sei lá, 1 dia, 2 dias. Aí eles ficam com óleo e já conseguem se ajustar até que você faça a primeira partida. Porém, o pessoal um pouco mais cético, assim como eu, quis ir um pouco além e carregar totalmente os tuchos o máximo possível. E eu fiz dessa forma que vocês estão vendo aí, né? Então eu peguei esse copinho, que é um copinho de criança, eu paguei acho que uns R$6 nesse negócio. Aí essa bombinha é uma bombinha daquelas coisinhas que você usa para tirar o ar de roupa, sabe? Para você embalar roupas a vácuo. Ele encaixou perfeitamente na tampa ali daquele reservatório, foi a coisa mais linda. E quando eu colocava vácuo dentro desse recipiente, o ar saía e entrava o óleo dentro dos tuchos. Aí os tuchos ficavam super mega carregados, sabe? Foi a coisa mais linda mesmo. Quando a gente chegar na parte da primeira partida do motor, que foi um processo que a gente teve alguns perrengues, eu achei que isso tinha causado problemas. Mas eu acho que esse carregamento até a mais dos tuchos, eu acho que é interessante sim. Mas eu recomendaria, acho que talvez, não sei, eu acho que se você só deixar os tuchos mergulhados no óleo, eu acho que já ajuda, sabe? Eles já vão estar lubrificados, carregados, talvez você não tenha tanto problemas na partida assim, e você vai ter bem menos trabalho, e eu acho que no final vai dar tudo certo do mesmo jeito. Mas eu posso garantir que quando eu fiz, né, depois de ter feito esse procedimento aí, a primeira partida não teve problemas nenhum com tuchos. Os tuchos não fizeram barulho nenhum, né, eles já estavam carregados, mas eu tive outros problemas, que eu conto pra vocês mais tarde. Aí os nossos lindos comandos que foram polidos na retífica. E aí eu passei uma pressãozinha de ar ali para limpar os últimos resíduos. Ele tem uma galeria interna, principalmente esse comando que é o de admissão, que faz a parte de lubrificação do Vanos. Então tem um tubo que passa por dentro dele e na pontinha dele ele vai e manda esse óleo pro Vanos. E então eu passei um arzinho ali por dentro para fazer uma última limpeza aí com ele. E também limpei a parte das gaiolas onde eles vão fazer contato. Aí uma última limpeza com o ar comprimido, uma curiosidade antes. Eu sempre busquei ser o mais limpo possível no motor, para não ter nenhuma impureza por dentro, só que infelizmente isso não foi totalmente possível, porque na primeira troca de óleo que eu fiz, o filtro estava cheio de pelos da Nina, que é a cadela que fica aí na garagem. Eu fiz o possível, mas algum pelinho acabou entrando e acabou ficando no filtro de óleo, mas eu acho que ele segurou bem ali e não deu mais problemas.
Aí, como vocês sabem, a instalação dessas gaiolas depois que a gente coloca os tuchos é um pouco problemática, porque se você deixa elas em pé, os tuchos eles caem por baixo, né? Eles não tem nada que segure eles por baixo. Então, eu segui essa ideia bacana, que deu muito certo, eu fiquei muito feliz de ter dado certo, que é inclinar o motor, deixar ele ali a 90 graus. Dessa forma, eu não tenho que vir com as gaiolas na posição em pé, sabe? Eu vim com elas de lado. Dessa forma, os tuchos não ficam sujeitos a cair por baixo. E depois que eles são encaixados ali no cabeçote, eles ficam presos pela própria gaiola por cima. Aí eles não caem. Então, putz, foi satisfatório esse momento. Aí uma última conferida nas válvulas, como as gaiolas e os tuchos não estão parafusados, as válvulas estão todas fechadas ainda, né? Elas ainda não têm a pressão dos comandos apertando as válvulas para baixo. E agora preparando para finalmente posicionar os comandos. Lembrando que tanto na parte de desmontar quanto montar esses comandos, pelo fato de eles serem bem longos, existe uma ferramenta para que você solte e aperte eles de uma forma homogênea, vamos dizer assim, para que você às vezes não aperte muito do lado e deixe o outro lado solto, e isso pode causar a trinca, né, a quebra do comando. E então rola uma técnica quando você não tem a ferramenta que vocês vão poder acompanhar aí. No caso, vocês vão perceber que eu vou apoiar a parte ali do comando do primeiro cilindro, e isso vai fazer com que eu possa apertar somente aquela parte da frente. Aí depois, aos poucos, eu vou chegando com o resto do comando e a cada aperto torcer para que não se ouça um estralo. Bom, então aí vocês percebem que eu coloco essa primeira capa, né? Você vê que eu ainda não aponto o comando todo para baixo, porque seria impossível de pegar rosca nessa primeira capinha aí com as porquinhas. Então eu só dou uma chegada, aí eu faço o último giro para que esses primeiros tuchos sejam acionados aí na parte da frente do primeiro cilindro. Dessa forma eu consigo dar aí um bom aperto até chegar completamente a capinha fechando com a gaiola. Aí depois que essa parte da frente é apertada, aí eu tenho a possibilidade de encaixar e pegar rosca em todas as outras capas. Aí depois é só ir apertando onde eu consigo uma boa resistência, e com vários apertos mínimos em cada uma das porquinhas, para que nenhum lado do comando fique sobrecarregado. Aí depois que todas as capinhas chegam na posição final, eu dou o torque correspondente, que é pouca coisa, se não me engano, coisa de 10 Nm. A câmera acabou não focando ali, mas enfim, como eu já disse, sempre vai estar no manual. Acho que é por volta de uns 10. E depois repito todo o processo, também com o outro lado do comando. E felizmente foi um sucesso. É um momento bem crítico de instalação, que é fácil quebrar o negócio, mas deu certo. Depois que os comandos são instalados, a gente tem que dar um tempo. Isso porque, lembrando que como a gente carregou os tuchos, eles estão agora recebendo pressão desses lobos aí do comando, e eles precisam esvaziar, né? Eles precisam trabalhar aí para que eles não pressionem mais as válvulas, né? Então existe um tempo pré-estabelecido, dependendo da temperatura ambiente,
para que você seja liberado para girar o motor e depois colocar tudo no ponto. Então você tem que esperar, aí depois sim você pode colocar ali os comandos na posição de ponto morto, encaixar a ferramenta para travar eles nesse ponto, que fica aí na parte de trás, apertar com os parafusos. Depois ali embaixo colocar a parte inferior do motor na posição de ponto morto, para fazer os últimos ajustes e colocar o motor no ponto. É isso aí. Agora fazendo a instalação das engrenagens do comando, essa engrenagem aqui vem lá debaixo do virabrequim, ela gira diretamente o comando de exaustão e você vê que ela tem um certo gap aí, né? Quando você gira ela sentido horário ao máximo, a rosca interna tem que ficar bem na bordinha, tem todo um procedimento. Depois de encaixado essa primeira engrenagem, a gente coloca ali a parte do guia, que vai guiar a corrente que leva essa rotação para o comando de admissão. Ela tem um parafusinho também. Agora instalando o tensionador, que dá essa pressão para essa segunda correntinha que liga um comando no outro. E agora sim, as duas engrenagens já com a corrente no lugar, encaixando ali e ligando esses dois comandos. Você vê que essas engrenagens elas têm um grande jogo aí de sentido horário ou anti-horário. É justamente esse jogo que dá a variação do comando, né? Ele tem um comando variável na admissão e de um lado para o outro seria esse avanço que o comando tem. E na parte da instalação a gente deixa bem no meio para que o Vanos possa operar aí ao longo de todo o seu curso. Agora na admissão, instalando aquelas arruelas de pressão. Tudo também tem sua ordem estabelecida. E agora colocando essa última arruela com os parafusos no comando de exaustão. Porém, eu só vou chegar a esses parafusos porque eu ainda preciso ter essa livre mobilidade desse conjunto da frente, porque o Vanos ele tem que girar para entrar. Aqui um erro que eu cometi, eu estou retirando a chavinha que estava mantendo a engrenagem fora de pressão ali com o tensionador. Se eu tivesse deixado aquela chavinha segurando as correntes livres, seria bem mais fácil fazer essa instalação, e eu vou descobrir isso só um pouquinho mais pra frente aí no processo. Aí nessa parte vai uma juntinha, antes estava com cola, coloquei uma juntinha e felizmente essa juntinha está aguentando bem, sem vazamentos. E aí o nosso querido Vanos, que foi limpo, não foi revisado porque eu sabia que ele estava funcionando bem, e eu acho que ele aguenta mais alguns bons quilômetros. Fazendo esse primeiro encaixe, e você vê que ali na parte da admissão tem aquela engrenagem. Então eu vou buscar encaixar ali, fazer um primeiro encaixe daquelas engrenagens, e para que o Vanos seja sugado ali para perto para perto pro lado do comando, eu tenho que fazer esse último giro, sabe? Que é um giro no sentido anti-horário. E como vocês viram ali, a primeira tentativa foi um fracasso, porque assim, no momento que a engrenagem começa a girar, eu já tenho que ter esse movimento no sentido do comando, sabe? Eu já tenho que começar a sugar o Vanos para o lado de trás do motor. E dessa forma não vai ter nenhum jogo, nenhum gap entre a ação do Vanos e o giro do comando em si. Então eu tive que fazer várias tentativas. E lembrando que como aquele tensionador estava solto e atuando na engrenagem, eu tinha que fazer muita força para girar o conjunto. Então eu fui bem burro, na verdade, se vocês analisarem com frieza. E é um processo bem simples de fazer se você tem um negócio ali sem a tensão na corrente, né? Vocês podem perceber que eu estou com essa alavanca, que ela também é bem importante para você fazer essa montagem. Lembrando que quando eu fiz a desmontagem, eu não tinha essa ferramenta, foi bem difícil fazer a desmontagem, tanto é que eu desmontei toda a parte do Vanos ali pelos parafusos mesmo, sabe? Tirei o comando ali junto com o Vanos.
Essa ferramenta ela tinha que vir junto com o kit para você pôr o carro no ponto, sabe? Porque se você usa um negócio para travar ali o comando por trás, você também vai precisar dessa ferramenta para girar o vano, sabe? Acho que seria interessante se um dos kits que a gente encontra na internet, essa alavanca já viesse junto. Tanto é que eu tive que importar de forma independente essa ferramenta e valeu cada centavo, porque ela ajuda bastante para você girar ali o negócio sem estragar nada. Bom, depois de dar até uma treinada, né? Aqui o interessante é que você pode montar e desmontar até que você fique 100% certo que ele fez o encaixe certo. E por fim, na última tentativa ali, eu vi que assim que eu comecei o movimento, o Vanus teve o movimento dele e então encaixou certinho. Então aí eu sabia que quando o Vanus fosse acionado, quando estivesse usando o carro, ia ter todo o curso do Vanus para adiantar ou atrasar o ponto, enfim. Ele ia correr pelo curso inteiro. Com o Vanus no lugar, eu posso então parafusar, né? Ele tem algumas porquinhas ali que seguram ele. E vocês podem ver que nesse case do Vanus existem 2 buracos ali, que geralmente eles são tampados, mas eles têm esse acesso justamente para a gente apertar aqueles parafusos internos que ficam ali no comando de exaustão. Porque, lembrando, a gente tem que deixar eles frouxos até que você encaixe o Vanus. Aí depois de encaixado todo aquele Vanus com o case dele, aí sim você pode dar o aperto final naqueles 4 parafusos ali da exaustão. Aí agora instalando o tensionador da corrente, que fica ali embaixo. Que no caso, o que antes estava instalado seria uma outra ferramenta que dá um pequeno torque ali para que a corrente tenha tensão. Dessa forma você deixa tudo no ponto. Então você deixa os 2 comandos em cima no ponto, travados pela ferramenta que fica ali atrás. Ali embaixo você deixa a roda fônica ali também na posição de ponto morto. O ideal seria que a gente travasse o volante do motor lá atrás, porém não é possível deixar o volante do motor montado junto com o cavalete. Então a gente tinha que deixar tudo no lugar certo e depois apertar tudo. E agora eu faço o procedimento que é girar o motor algumas vezes para ver se depois dele dar alguns giros ele se mantém no ponto, né? Se todas as peças que se comunicam, se elas continuam na mesma posição que elas deveriam estar. Então eu solto ali depois de tirar depois de instalar aquele tensionador da corrente, eu tiro, né, as travas dos comandos e faço o giro do motor. A ideia é, depois que a gente gire o motor algumas vezes, ele se mantenha exatamente na mesma posição de ponto morto, todas as peças. Então o comando de admissão e exaustão eles têm que ficar apontados para cima, de forma com que eu consiga encaixar aquela ferramenta de ponto, ela fique plana. E também na parte de baixo, a roda fônica esteja exatamente no ponto certo. O que acabou não acontecendo, como vocês vão ver aí. Aqui para registrar, depois de colocar o motor no ponto, eu vi que depois de dar 2 voltas para ver se realmente tinha dado certo, o comando de exaustão, ele tava desse jeito aqui, né? Ele não ficava flush aqui com o cabeçote. Então, até repensando aqui conforme eu fiz, quando eu fui instalar o Vanus e encaixar ele aqui, eu já tinha soltado antes esse negócio aqui, né, que dá tensão nessa corrente. E sendo que eu poderia manter esse negócio sem a tensão, né, com essa presilha aqui para não ficar tensionando a corrente. Dessa forma fazer esse movimento muito mais fácil. Eu acho que foi nessa girada, né, porque essa corrente ela gira aqui, que é esse comando que está um pouquinho fora. Acho que eu posso ter feito errado. Então agora eu soltei esses parafusos aqui e eu vou girar de novo aqui até que fique certo no ponto e depois eu volto a apertar aqui. E depois eu tiro isso aqui também, deve dar certo. O
que houve foi justamente o fato de eu ter encaixado o Vanos com aquela tensão na corrente, né? E isso fez com que ele tivesse um pequeno trabalho e tirasse um dos comandos do ponto. Nesse caso eu tive que fazer então toda a instalação da parte do Vanos novamente. Eu tive que remover ele, né? Deixar ele tudo no ponto e encaixar ele de uma forma que não tivesse tensão naquela corrente ali de cima. Dessa forma o comando de admissão ficou no lado certo e o resultado, depois de fazer o teste novamente, girar o motor algumas vezes, foi esse aí. Tudo estava no ponto corretamente. Agora que eu sabia que estava tudo certo e no ponto, eu pude dar último aperto ali nos parafusos do comando e também fechar aquela tampinha, né, do case do Vanos. E olha só que interessante, quando o motor está no ponto, os comandos eles têm esses cortes de forma a dar acesso aos parafusos do cabeçote. Então existe a possibilidade de você tirar o cabeçote sem tirar os comandos, o que pode ser interessante em alguns casos, mas de toda forma eu ia ter que, enfim, mexer nos comandos também, limpar, polir, então sei lá. Mas fica a dica aí para quem for mexer. E por último colocar essa tampa no comando de admissão, que está muito suja, sim, eu fiquei horas tentando limpar esse negócio, eu escovei e passei produto, e ela sempre ficava com essa crosta, e eu não tinha nenhuma outra tampa para substituir, mas enfim, ela não estava soltando nada, e ela estava em boas condições físicas, então ela ficou daquele jeito mesmo. E agora com o motor todo montado, a gente vai se despedindo de toda essa gloriosidade interna do motor, que foi muito legal conhecer, pôr a mão e apertar. E vamos agora fechando aí a tampa do comando de válvulas, que aliás tive mais um problema, né? Porque vocês vão perceber que eu tive algumas dificuldades para instalar a tampa, porque a junta estava errada. Eu acabei comprando uma junta de motor M50 e a junta do motor M52, que é o meu, é diferente. A parte do encaixe do meia-lua ali atrás não deu certo e aí eu tive que pedir uma outra junta. Mas no geral a parte da montagem do motor deu certo e eu tive que pedir a junta depois, ela chegou e eu consegui fazer a finalização da montagem. Aí depois nos próximos vídeos, pessoal, eu vou mostrar para vocês como foi a parte de preparar o cofre do motor. Ele estava bem sujo, então eu fiz uma boa limpeza nele. Depois a parte de voltar o motor no lugar, a instalação de todos os componentes, né? A parte dos acessórios, eu tive que fazer algumas adaptações. E depois a grande saga da primeira partida. Eu creio que no próximo vídeo eu consigo mostrar tudo isso para vocês, pessoal. Lembrando de seguir lá na rede social Alisson Gandhi no Instagram, vou deixar um link aqui na descrição. E de deixar um comentário pra gente ir conversando aí, beleza, pessoal? Mais uma vez agradecendo aí todo o apoio, todas as energias positivas. Foi muito legal, como vocês podem ver aí, e eu fico feliz que vocês estejam gostando aí dessa série, beleza? Forte abraço a todos, tudo de bom e vamos acelerar a BM. Valeu!